vereadoras, funcionários dessa Casa Legislativa, público e presente, e uma boa noite aos internautas que estão conectados conosco nesta noite. Havendo número regimental, com a graça de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito à vereadora Lucide que faça uma pequena oração para nós iniciar bem os nossos trabalhos. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Do Espírito Santo, que enviaste aos nossos corações e mantém viva Tua presença entre nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por Tuas luzes. Ensina-nos a propor e não a impor, e faze que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos, de toda acepção de pessoas e da autossuficiência. Une-nos a Ti, para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Amém. Solicito à primeira secretária vereadora Vera que faça a leitura da ata anterior. Ata da 8ª sessão ordinária do 3º período legislativo da 12ª legislatura, realizada no dia 31 de março de 2015. Aos 31 dias do mês de março de 2015, às 19 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Antônio Carlos, reuniram-se os senhores vereadores que, sob a presidência do vereador Elisiário José Schmitz, assinaram o livro de presença, havendo número regimental e com a graça de Deus, o presidente declarou abertos os trabalhos da presente sessão do 3º período legislativo, solicitando o vereador Valcir que fizesse uma oração para iniciar os trabalhos com a bênção de Deus e a proteção do Sagrado Coração de Jesus. Dando continuidade, o presidente solicitou à primeira secretária, vereadora Vera, que fizesse a leitura da ata da 7ª sessão ordinária do 3º período legislativo, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, a primeira secretária iniciou a leitura do expediente recebido, lidos inicialmente os requerimentos 8 e 9/2015 da bancada do PMDB, ao prefeito municipal. Requerimento 8/2015, solicitando seja encaminhado a esta casa a nova planta de valor genérico dos imóveis, para que possamos dar prosseguimento nos estudos que estão sendo realizados sobre o assunto. Este documento servirá como suporte para que possamos continuar fiscalizando os atos do Executivo Municipal e fornecer as informações precisas para o nosso povo, e requerimento 9/2015 para que seja reanalisado o projeto de lei 1549/2015, que altera o número de vagas em cargos e especifica constantes no plano de cargos e vencimentos do município de Antônio Carlos, bem como nas leis municipais 816/1999, 941/2002 e 1452/2013, e das outras providências. Também foram lidas as indicações 28 e 29/2015 do vereador Elisiário, presidente desta casa, ao secretário de Obras Públicas e Urbanismo. Indicação 28/2015, para que providencie com a máxima brevidade possível melhorias, patrulhamento e colocação de material em alguns pontos, na rua São Francisco de Assis, especialmente no trecho próximo à propriedade do senhor Etelvino Richas Fino, onde existem 2 crateras enormes, contribuindo para a formação de 2 lagos, em ambos os lados da via. E indicação 29/2015, para que providencie com a máxima brevidade possível a devida manutenção dos abrigos de passageiros existentes em nosso município, porque muitos foram danificados pelo vento e estão
sem telhas, prejudicando o uso. Ainda foi lida a indicação 30/2015 dos vereadores desta Casa em atendimento ao abaixo-assinado, apresentando por moradores das comunidades de Santa Maria, Egito e Rancho Miguel, solicitando ao prefeito municipal que encaminhe expediente à Celesc, solicitando a modificação da rede de energia elétrica das comunidades supracitadas, passando do sistema atual monofásico para sistema trifásico, para que possamos amenizar a situação vivenciada pelos usuários das comunidades acima citadas, que sofrem muito com as constantes quedas de energia. Não havendo nada mais a ser lido no expediente do dia, o presidente passou para as explicações pessoais, concedendo a palavra para o vereador Edson. Fazendo uso desse expediente, o vereador relatou mais um caso de negligência ocorrido em nosso posto de saúde. Disse que uma paciente da comunidade de Vila 12 chegou ao posto de saúde passando mal, porque havia caído e suspeitava-se inclusive que essa paciente tinha sofrido um acidente vascular cerebral AVC. Segundo informações obtidas da família, a paciente chegou ao posto em torno das 15h30 e ficou aguardando a vinda do SAMU, que o pessoal do próprio posto havia chamado. Ocorre que as horas foram passando e nada de vir o SAMU. E o pessoal do posto foi informando de que já estava vindo. Quando chegou às 20h30 aproximadamente, alguém do posto teria informado que o SAMU não poderia vir buscar a paciente. Aí o vereador fez o seguinte questionamento: será que o nosso município não dispõe mais de uma ambulância e de profissionais da saúde que pudessem disponibilizar a essa paciente para levá-lo até o hospital? Essa relata que a situação da paciente era muito grave, tanto que foi obrigada a realizar uma cirurgia de emergência e encontra-se internada na UTI. O vereador também relata que os responsáveis pela unidade de saúde querem transferir a responsabilidade para o SAMU e isso não procede, porque a responsabilidade de atendimento é do nosso posto de saúde, pois a paciente chegou para ser atendida às 15h30 e o mínimo que deveriam ter feito era o encaminhamento para um hospital mais próximo, com acompanhamento de profissionais da saúde do município, com a nossa ambulância, visto que o SAMU estava demorando para vir ao município. Esta paciente foi tratada com descaso, como muitos outros, esta é a verdade. Mas somente às 20h30 é que alguém do posto comunicou à família que o SAMU não poderia atender a ocorrência, dizendo que deveriam levá-la de carro próprio ao hospital, caso achasse necessário. Fazendo uso do APACHE, a vereadora Vera disse que ficou sabendo deste caso por intermédio do esposo da vítima no corredor do Hospital Celso Ramos, oportunidade em que sua esposa estava sendo encaminhada ao centro cirúrgico. Nesta hora, o cidadão teria solicitado que a vereadora intercedesse por eles e falasse alguma coisa nesta casa. O cidadão teria relatado que sua esposa teria recebido um tratamento desumano no posto de saúde, que realmente teria chegado ao posto às 15h30 e precisou realizar uma sutura porque a queda provocou um corte na cabeça. Na ocasião, disseram que havia necessidade de chamar o SAMU e, se chegaram a este ponto, é porque o caso era grave, disse Vera. A vereadora disse ter procurado a secretária de Saúde, Margarida, e esta teria informado que tinha conhecimento do caso, no entanto, preferiu não se meter por considerar um caso para o médico. A vereadora disse que a secretária agiu de forma errada, porque se ela é a secretária da saúde, tem que se inteirar dos assuntos do posto, ainda mais se tratando de um assunto de emergência. Vera disse que o médico do posto de saúde, que acha ser o plantonista da noite, apenas teria dado uma cartinha e mandou que a família levasse a paciente para o hospital ou que talvez nem precisasse ir para o hospital por considerar que a paciente estava bem, poderia ir para casa.
Vera disse que os responsáveis pelo atendimento é raro porque não se pode mandar um caso sério com um veículo particular, procurar um hospital apenas com o esposo da vítima e um filho. E caso ocorresse o agravamento da vítima, quem iria socorrer, se não havia sequer um profissional da saúde acompanhando? A vereadora se lembra da sua época, quando fora secretária da Saúde, disse que jamais permitiu que ocorresse tamanha negligência. Sempre atendia a todos e, quando não havia como solicitar o problema da unidade, fazia sempre o atendimento preliminar e, posteriormente, era feito o encaminhamento ao hospital com a ambulância do posto, sempre que possível acompanhado de um médico, mais uma enfermeira ou técnica. Disse que os responsáveis pelo atendimento deveriam ter encaminhado a paciente para o hospital com a ambulância do município e não ficar esperando pelo SAMU das 15h30 até as 20h30. E o que é mais grave, para chegar no final do expediente e dizer para a família de que eles deveriam encaminhar para o hospital. Vera ainda irá procurar a secretária da Saúde para saber o que realmente aconteceu, porque o que fizeram com essa paciente foi desumano. Edson continuou dizendo não acreditar que no horário em que o paciente chegou ao posto de saúde, só tínhamos somente um médico para atender, conforme fora colocado pela vereadora Vera, ao tentar achar alguma explicação para que nenhum profissional tenha acompanhado a paciente. No entanto, entendo que deveriam terem dado mais atenção para o caso, pois acredita de que naquele momento certamente não tinha outras pessoas com mais urgência do que esta senhora. O vereador finalizou o assunto dizendo que casos desta natureza não podem mais acontecer em nosso município e continuará defendendo nosso povo, porque foi eleito para assim proceder, não para fazer vista grossa frente às coisas erradas que estão ocorrendo. Edson também fez um comentário sobre a situação de nossas vias públicas. Salvo algumas exceções, com a rua 4 de dezembro, as demais, em apenas 2 dias de chuva, ficaram praticamente intransitáveis. Na comunidade do Morro da Glória, por exemplo, o caminhão que leva a ração para os aviários não conseguiu chegar ao destino e, depois de muitas tentativas, precisou ser guinchado por máquinas da própria prefeitura. Praticamente perderam uma manhã para conseguir descarregar a ração no destino. Também houve sérios problemas nos acessos a São Pedro de Alcântara. Isto não pode acontecer em nosso município, porque nossa prefeitura dispõe de uma boa estrutura com muitos maquinários e caçambas, sem contar a terceirização. Diante dos problemas nas vias públicas, o vereador fez o seguinte questionamento: onde estão trabalhando os maquinários da prefeitura? Certamente nas vias públicas que não foi. Mesmo assim, diante de todas essas dificuldades, o prefeito ainda tem coragem de colocar matéria em jornal dizendo que em 2 anos fez mais do que o PMDB em 20 anos. Se isso realmente procede, onde estão essas obras? Questiona o vereador. Até agora conseguiu fazer 1,5 km de asfalto na rua 6 de novembro, o que nem dá esta metragem, e assim com recursos do governo do estado. Será que as ditas obras são as lombadas que estão sendo construídas em muitos locais sem necessidade? Um exemplo é o pequeno trecho recém-pavimentado na rua 6 de novembro, onde foram construídas 4 ou 5 novas lombadas, enquanto que em locais extremamente perigosos, já solicitados por vereadores desta casa, especialmente os da bancada do PMDB, não são construídas, mesmo havendo necessidade mais do que comprovada. Parece que nosso prefeito quer retirar o título do prefeito de Santo Amaro da Imperatriz e ser o construtor do maior número de lombadas e, o que é mais grave, em locais sem a mínima necessidade. Lombadas são necessárias, mas nos locais certos, como na Vila 12, próxima à igreja, onde há grande circulação de pedestres e que foi solicitado. Edson pediu para que o nosso prefeito olhe para a situação do nosso município e,
Pare de perder tempo para se dirigir aos jornais, gastar dinheiro público para falar mentiras. Edson disse que basta nós fazermos um levantamento apenas do último mandato do prefeito do PMDB para saber quantas obras importantes foram realizadas, quantos veículos, máquinas, caçambas, ônibus escolares novos foram adquiridos. Depois, esse prefeito vai para o jornal dizer que a administração anterior deixou tudo quebrado, sucateado. Isso é mais uma grande mentira, daquele que venceu as eleições com mentiras e continua mentindo. E, se agora é tudo novo, por que não realizaram os serviços? Ainda quando foi questionado sobre matéria vinculada no jornal, o prefeito teve a coragem de dizer que foi o cara do jornal que colocou, que não havia falado desta forma. Muito difícil, porque o jornal não deve colocar coisas sem fundamento, sem autorização e sem o pagamento muito alto, com o nosso dinheiro. Isso porque, em uma oportunidade, a Câmara pensou em dar uma resposta de matéria vinculada pelo Biguaçu em Foco, matéria paga pela Secretaria da Educação, tiveram a coragem de pedir R$3.000. Lógico que a Câmara não dispõe de dinheiro público para jogar fora. A exemplo do que vem ocorrendo com nossa atual administração, que gasta o nosso dinheiro para publicar inverdades. Edson informou mais uma vez que em momento algum os vereadores pensaram em acabar com a escola de música, a qual foi criada pela administração do PMDB, muito pelo contrário, irá apoiá-la mais uma vez, aprovando o projeto de lei que tramita nesta casa, que visa conceder subvenção social para a Associação Coral Poeses, a qual deverá ser repassada para a manutenção da escola de música. O vereador disse que irá apoiar esse projeto e, mesmo assim, continuará pressionando o prefeito para que ele ajude a nossa PAI. Não acredita na resposta dada pelo Executivo de que não poderia conceder subvenção para a PAI, porque não estava em funcionamento. O vereador afirmou que a nossa PAI está legalmente constituída e possui endereço. E o que mais interessa, continua precisando da ajuda do poder público, que tem sim a obrigação de ajudá-la. Não havendo mais vereadores inscritos nas expressões pessoais, o presidente passou a ordem do dia solicitando à primeira secretária que processe a leitura do parecer do projeto de lei 1547/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar subvenção social para a Associação Coral Poeses e das outras providências. Ao ser colocado em discussão, o vereador Edson, líder da bancada do PMDB, se manifestou dizendo que iria ser contra este projeto, porque desejava que fosse enviada uma subvenção para a nossa PAI e no mesmo valor. Caso no futuro o prefeito necessite enviar a esta casa outro projeto dessa natureza, que vai pensando também na nossa PAI. Edson ainda questionou, dizendo que no ano passado constava no orçamento o município R$20.000 para a nossa escola de música. Agora acha que o Executivo retirou esse valor do orçamento. Ele deveria, inclusive, ter aumentado este valor, se realmente deseja manter a escola em funcionamento. Agora não precisaríamos estar aprovando subvenção para manter a escola funcionando. O vereador pediu para que o prefeito faça constar esse item novamente no orçamento para o próximo ano. Ao final pediu para que sua bancada apoiasse o projeto. A vereadora Vera também se manifestou dizendo ser favorável ao projeto, porque não podemos deixar acabar nossa escola de música, que é uma coisa muito boa para nossas crianças, jovens e adultos, que fora instituída na administração do PMDB, onde sempre funcionou. Lembra que no ano passado chegaram a jogar na rua de que os vereadores do PMDB queriam acabar com a escola de música, o que não procede, sendo uma grande mentira. É que na época não tinham dinheiro para pagar os professores e quiseram jogar a culpa nos vereadores do PMDB. Disse que esse projeto jamais deverá acabar e deverá sim ter mais apoio do Poder Executivo Municipal.
O presidente também manifestou sua opinião, concordando com o vereador Edson, para que no próximo ano o prefeito possa incluir os recursos para a escola de música no orçamento do município, porque se vier outro projeto dessa natureza, corre sérios riscos de ser rejeitado. Diz que o recurso que está sendo aprovado é para o Coral Poeses. Se o recurso realmente vai ser repassado para a escola de música, como é o objetivo, dependerá da Associação Coral Poeses. O vereador Valcir disse que faz parte do Coral Poeses e tem certeza que os recursos que estão sendo aprovados no projeto de lei em discussão serão em benefício daquelas pessoas que estão na escola de música, para pagamento de professores, para que assim possamos dar prosseguimento naquele trabalho. Muitas pessoas até poderão achar que esse recurso será para o Coral Poeses, e na verdade é utilizado para pagamento de professores da escola de música. Disse que o Coral Poeses, para manter-se, promove jantar dançante ou até mesmo bingos. O vereador disse que futuramente vier algum projeto para ajudar nossa PAI, todos os vereadores serão favoráveis, por ser um projeto de suma importância para o nosso município, especialmente as famílias que possuem pessoas especiais que precisam frequentar uma APAI. Edson ainda fez o seguinte questionamento para a assessoria jurídica da Casa. Este recurso será repassado para a Associação Coral Poeses, para que este repasse à escola de música pagar os professores. Isso é correto? A assessora disse que os recursos serão repassados para a Associação Poeses e esta que deverá prestar conta dos valores recebidos para a Prefeitura. Estes valores não poderão ser destinados para outros fins, porque a Prefeitura poderá ser penalizada, pois estaria burlando uma licitação, já que caracterizaria uma terceirização. E o coral deverá utilizar o dinheiro somente no projeto que foi apresentado. O vereador Pio, líder da bancada do PP, disse que desconhecia a negociação envolvendo a escola de música e o Coral Poeses. Disse que foi procurado pelo maestro do Coral Poeses, que também é coordenador da escola de música, o qual teria pedido para que aprovasse o projeto. Pio disse que a própria assessora do Legislativo afirma que o projeto é correto e o Coral Poeses que irá prestar conta dos recursos para a Prefeitura. O vereador pediu para que todos os demais entes aprovassem o projeto, porque a escola de música faz bem para nossas crianças e jovens. Não havendo mais vereadores interessados na discussão, foi o projeto de lei 1547/2015 submetido à apreciação do plenário, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, a primeira secretária procedeu à leitura do parecer do projeto de lei legislativo 193/2015, de autoria do vereador Elisiário, presidente desta Casa, que denomina ruas no loteamento Jardim Caminho das Águas. Ao ser colocado em discussão, o vereador Edson se manifestou, justificando seu pedido de vistas, dizendo que havia solicitado a juntada de mais documentos, sendo anexados matrículas do registro de imóveis, caracterizando a legalidade do loteamento e possibilidade de escrituração. Falta apenas a Prefeitura emitir o hábice. Desta forma, os demais loteamentos também deverão apresentar todos os documentos necessários. Diante deste, o vereador disse ser favorável ao projeto, pedindo apoio de sua bancada. A vereadora Vera disse que esteve vendo o loteamento, que ficou muito bonito, está totalmente dentro da lei, por isso deve ser aprovado. O vereador Pio, líder da bancada do PP, disse que sempre
sem que der entrada nesta casa projeto desta natureza, que sejam exigidos todos os documentos necessários. Não havendo mais vereadores interessados na discussão, foi referido o projeto submetido à apreciação do plenário, sendo aprovado por unanimidade. Também foram aprovados por unanimidade os requerimentos 8 e 9/2015 da bancada do PMDB. Antes de finalizar os trabalhos, o vereador Valcir desejou a todos os munícipes uma feliz Páscoa em nome do Executivo e Legislativo. Não havendo nada mais a ser tratado na ordem do dia, e vereadores inscritos no expediente, o presidente solicitou ao vereador Valcir que fizesse a oração final e, após de eu por encerrado os trabalhos da presente sessão, marcando a próxima para o dia 7 de abril do corrente, no horário regimental, e para constar, eu, Vera Lúcia Conrado Silveira, primeira secretária, mandei lavrar a presente, que segue assinada pela mesa diretora, Sala das Sessões, 31 de março de 2015. Em discussão a ata. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Por unanimidade. Passemos para a leitura do expediente. Solicito a primeira secretária, a vereadora Vera, que faça a leitura do mesmo. Projeto Legislativo número 195/2015. Denomina Rua Pedro João Junques e dá outras providências. Elisiário José Schmitz, presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Rua Pedro João Junques, Logradouro, com início no lado ímpar da Rua Leopoldo Freiberg, com 460 metros de extensão e 7 metros de largura, na localidade do Louro deste município. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Antônio Carlos, 7 de abril de 2015, Elisiário José Schmitz, vereador. Justificativa do projeto legislativo número 195/2015. Pedro João Junques nasceu no ano de 1931, na comunidade do Louro, e faleceu no dia 20 de fevereiro de 1994, com 62 anos. Era filho de João Luiz Junques e Vitorina Maria Schweitzer. Seu Pedro era um homem muito dedicado à família, à igreja, não medindo esforços para trabalhos comunitários, estava sempre disposto em ajudar os demais necessitados. Sempre trabalhou na agricultura, de onde tirou o sustento de sua família. Era uma pessoa de muita paz interior, trabalhador, criando e educando todos seus filhos com muito amor e carinho. Era casado com a senhora Mônica Schmitz Junques, com quem teve 7 filhos: Mário, Maria Helena, Moacir, Maurício, Milton in memoriam, Marcinei e Marley. Foi um dos pioneiros dessa localidade, exercendo a atividade de colono, cultivando a cana-de-açúcar, banana e mandioca, de onde tiveram o sustento de sua família. Ao longo desse logradouro, hoje residem alguns de seus filhos e esposa. Essa homenagem é justa, merecida e muito esperada pelos seus filhos, netos, bisnetos e as pessoas que lá residem, que além da homenagem para um ente querido, também merece um endereço. Nada mais justo do que gravar
para sempre o seu nome para denominar uma via de imóvel onde sempre viveu. Elisiário José Schmitz, vereador. Requerimento número 10/2015. Os vereadores da bancada do PMDB solicitam, após a aprovação do plenário, que os secretários municipais interessados na ampliação do número de vagas constante do projeto de lei 1549/2015, que tramita nesta Casa, a presença dos nobres secretárias é imprescindível para que possamos obter os esclarecimentos necessários para a análise do projeto em comento. Se possível, confirmar presença para a próxima sessão, a ser realizada na terça-feira, dia 14/4/2015, com início às 19 horas. Sala das Sessões, em 7 de abril de 2015. Elisiário José Schmitz, Esley Decker, Abraão José Feltz, Vera Lúcia Conrado Silveira, Anice Josiane Vice da Silveira, vereadores. Requerimento número 11/2015. O vereador Esley Decker requer mais uma vez, após a aprovação do plenário, seja encaminhada a esta Casa relação com o nome dos munícipes que foram agraciados com serviços particulares de máquinas e caçambas, contendo a quantidade de horas utilizadas e os respectivos comprovantes de pagamento, conforme previsto em lei municipal. Peço a esta municipalidade que respeite o prazo regimental e envie resposta desse requerimento, prazo este não respeitado quando solicitado no requerimento 1/2015. Caso Vossa Excelência insistir em não enviar as informações solicitadas, com certeza deverá responder aos órgãos competentes, pois o que não faltam são provas de serviços particulares que estão sendo realizados com maquinários públicos, especialmente aqueles terceirizados, contratados para realizarem serviços públicos. Mais uma vez, volto a afirmar que os serviços particulares podem e devem ser realizados, pois existe lei que os ampara. Porém, este não deve prejudicar os serviços públicos, como vem ocorrendo com muita frequência, e também deve ser cobrados conforme estabelecido na lei. Salas das Sessões, em 7 de abril de 2015, Eslair Beck, vereador. Indicação número 32/2015. A vereadora que esta subscreve, amparada no regimento interno desta Casa Legislativa, vem solicitar ao senhor Pedro Paulo dos Santos, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, para que providencie com urgência melhorias, patrulhamento e colocação de material em alguns pontos, na via que inicia na rua Nilton Legado Schmitz, na propriedade de Célio Gesser, na localidade de Guiomar de Fora, e vai até a rua São Francisco de Assis, em frente à propriedade de José Olaércio de Souza, seu Neca, na localidade de Guiomar de Baixo. Esta via encontra-se muito emburacada, dificultando a traficabilidade, especialmente dos caminhões que transportam mercadorias. Senhor secretário, esse logradouro é um importante acesso que liga as duas comunidades, aliviando um pouco o trânsito do centro da cidade. Senhor secretário, nossos agricultores precisam de mais atenção, de vias em boas condições para transportarem com facilidade e sem perdas suas mercadorias com seus caminhões da roça até os locais de entrega ou comércio, com qualquer tempo. Sala das Sessões, em 7 de abril de 2015, Vera Lúcia Conrado Silveira. Indicação número 33/2015. A vereadora que essa subscreve, amparada no regimento interno dessa Casa Legislativa,
vem solicitar ao senhor Pedro Paulo dos Santos, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, para que providencie com a máxima brevidade possível a limpeza, roçação da margem da rua Nilton Olegário Schmidt, na localidade de Guiomar, e do trecho final da rua Militão José Coelho, local conhecido como Morro do Zé Ivo, na localidade de Canudos. Em ambos os locais, o mato está tomando conta da pista. Se considerarmos que não existe acostamento, as pessoas que passam por esses locais a pé ou de bicicleta obrigam-se a dividir a pista de rolamento com os veículos, o que torna-se uma aventura. Se não há possibilidade de fazer o acostamento, que seria ideal que aos menos mantenha as margens das vias públicas limpas. Isto é o mínimo que o poder público deve fazer. Sala das Sessões, em 7 de abril de 2015, Vera Lúcia Conrado Silveira. Indicação 34/2015. A vereadora que essa subscreve, amparada no regimento interno dessa Casa Legislativa, vem solicitar ao senhor Pedro Paulo dos Santos, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, para que providencie com a máxima brevidade possível a recuperação da mureta de proteção da ponte de Rachadel, a qual foi danificada por um veículo em acidente de trânsito. No local foi colocada uma proteção de ferro provisória, a qual deverá ser substituída por uma definitiva do padrão já existente, melhorando a segurança e o visual do local, tendo em vista que estamos nos aproximando-se da festa da hortaliça, que atrai milhares de visitantes ao nosso município. Sala das Sessões, em 7 de abril de 2015, Vera Lúcia Conrado Silveira, vereadora. A indicação da vereadora Vera vai ser entregue na forma regimental para os órgãos competentes. Indicação número 35/2015. O vereador que essa subscreve, amparado no artigo 152 do regimento interno dessa Casa Legislativa, vem indicar ao senhor Pedro Paulo dos Santos, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, para que providencie melhorias na rua José Pedro Prim, na localidade de Braço do Norte, a qual está em péssimas condições, sem as mínimas condições de uso. Moradores relatam a este vereador que solicitaram a Ceres a ampliação da rede de energia, porém, dizem que o caminhão da cooperativa não consegue chegar ao local com o material, porque a via não oferece condição e isto é inaceitável, porque devemos incentivar nossos agricultores a permanecerem no campo, cultivando nossos alimentos e incrementando nossa economia, mas dessa forma não será possível. Sala da Sessão, 7 de abril de 2015. Abraão José Felto, vereador. A indicação do vereador Abrão vai ser entregue na forma regimental para os órgãos competentes. Indicação número 36/2015. O vereador que essa subscreve, amparado no artigo 152 do regimento interno dessa Casa Legislativa, vem indicar mais uma vez ao senhor Pedro Paulo dos Santos, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, para que providencie melhorias na rua que dá acesso à propriedade de Afonso Hillenstein, na localidade de Santa Maria. O pedido se justifica porque essa municipalidade realizou melhorias apenas no trecho inicial da via, deixando boa parte sem manutenção. Quando iniciamos um serviço, devemos sempre concluir, porque um serviço inacabado passa a ser uma obra pela metade, e todos os munícipes são merecedores, porque todos pagam seus impostos, portanto, também contribuem para que possam desfrutar de bons acessos até suas residências, independente de onde reside e a qualquer tempo. Sala das Sessões, 7 de abril de 2015, Eslair Decker, vereador. A indicação do vereador Edson vai ser entregue na forma regimental para os órgãos competentes.
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, cotas parcela, cota salário, educação, 26.712,14. Dando continuidade aos trabalhos, tem alguns vereadores inscritos na explicação pessoal. Vereadora Vera, a palavra é sua. Boa noite. Está funcionando. Boa noite, presidente Elisiário José Schmitz, assessora jurídica Marilene. Parou? Opa, não. Assessora jurídica Marilene, diretor seu Carlinhos, secretário Mauri, vereadores e vereadoras, caros visitantes e caros internautas, boa noite. O que me traz hoje vir à tribuna é primeiro falar um pouquinho da saúde. Novamente, sou procurada, e acredito que vários vereadores, colegas meus também são procurados, sobre as medicações. Está faltando medicações de farmácia básica, foi dito que ia ser comprado e até agora não chegou a mercadoria, falaram que era por causa da greve dos caminhões e até agora a mercadoria, não sei se não chegou no posto de saúde, eu sei que para alguns pacientes tem o omeprazol, para outros não tem. Então, na verdade, está tendo discriminação. Uma coisa que não poderia ter, mas está acontecendo hoje ainda. Para mim, isso é uma pura politicagem, porque para certa pessoa que pegou de manhã, tinha omeprazol, e à tarde vai um procurar, que não é do mesmo partido, não tem, então, para mim, está tendo politicagem, coisa que não acontecia na administração da antiga administração. Então, eu vejo, tem que ver o que está acontecendo, porque, senão, acho que nós temos que ir junto, buscar a medicação e tentar gravar, filmar, sei lá, fazer algo, porque uns ganham, outros não ganham. Então, isso não é correto, porque todos pagam impostos, todos têm direito, tanto de medicação, como de exames, está até acontecendo também em alguns exames. Uns ganham, outros não ganham. Ah, mas eu ganhei, mas eu fui buscar e não ganhei. Então, tem que ver isso, a secretária tem que olhar com carinho, para ver o que está acontecendo, para isso não acontecer, porque não é justo com o nosso povo de Antônio Carlos. Eu já estou falando isso há muito tempo, e está acontecendo, hoje ainda. Mudou a administração, mudou os secretários, mas está acontecendo. Então, vamos olhar. Outra coisa também que ainda não está acontecendo é a médica das 17 horas às 18 horas. Ainda está faltando no posto de saúde. Gente, estão brincando com a saúde do povo de Antônio Carlos. E está acontecendo coisas sérias. Justo quinta-feira santa, que o posto foi fechado às 5 horas, eu até achei que não ia fechar, ia continuar até às 9, que dia sexta-feira santa ia ter a unidade aberta, porque as promessas foram essas, de poder mais. Criticava a administração que não poderia fechar a unidade, mas fecharam, inclusive quinta-feira às 5 da tarde. Aconteceu uma senhora que foi picada por uma cobra, chegou até a unidade de saúde, estavam fechando a unidade, e simplesmente responderam para essa senhora, que a senhora mora aqui na Guiomar, que não tinha, estava fechada a unidade, que não ia ser atendido. Mas botaram até a senhora para dentro, parece que lavaram a mão, se essa cobra ainda estava pendurada, parece na mão, e falaram que ela tinha que ir para o hospital. Só que essa senhora, no momento, o esposo não estava em casa, e quem trouxe ela até a unidade de saúde foi o filho que era de menor. E esse filho jamais poderia ir para fora, nem até no posto não poderia. Mas
E vendo a mãe naquele estado, ele pegou o carro e veio. Chegando ali, em vez dele ser atendido e ter mandado pelo menos o motorista ter levado até o hospital, negaram. Disseram que não tinha atendimento, que estava fechado e que não tinha mais atendimento. E o menino, ela desesperada, foi pedir socorro. Um dos cunhados não pôde levar. Ela pediu socorro para uma outra cunhada. Ela demorou 1 hora para poder chegar até a unidade de saúde onde ela estava, para poder descer para o HU. Então, gente, está sendo sério. E isso foi dos acontecimentos de quinta-feira. Um outro acontecimento também aconteceu, que foi a minha filha, inclusive, que socorreu uma criança às 10 para as 6 da tarde, que estava jogando bola, caiu dura no chão, ela passou, foi perto da nossa casa, viu a família nos gritos, e gritava assim, ela parou para ver o que tinha acontecido. A criança estava como se estivesse morta. Ela correu, botou a criança dentro do carro, correu para o posto de saúde, não lembrou que o posto não estaria fechado, né? Aí a mãe gritava desesperada, o que vou fazer? Daí ela lembrou de vir até a polícia. A polícia, coitados, trabalhando com 2 policiais só, teve que fazer uma ocorrência também, que estava fazendo uma ocorrência também no momento. A mulher ficou mais desesperada ainda. No fim, pararam na farmácia do Hamilton. Ainda bem que temos a farmácia do Hamilton, então, aberta, que socorreu essa criança. E aí chamaram a dona Margarida, que é a secretária, esteve ali. No final, eu sei que nem levaram a criança para o hospital. Mandaram levar a criança em casa, chegou de noite, um vizinho teve que levar a criança para o hospital. Porque acho que não tinha melhorado, não sei o que aconteceu, e acabaram o vizinho que levou. Então, são coisas que estão acontecendo, que as promessas foram demais. Antônio Carlos pode mais. Pode mais o quê? Deixar o povo na mão? Discriminar? Dar medicação para uns, para outros não? Eu estou aqui falando porque foram para a rádio e falaram. Antônio Carlos pode mais, falaram da nossa administração da saúde, botaram pessoas a falar mentiras. Porque hoje eu não estou vendo ninguém do partido da oposição ir lá reclamar. Está tudo bem? E eu não estou vendo isso. Eu estou vendo que está cada vez pior. E eu estou alertando. Vai morrer alguém dentro de Antônio Carlos. Que já aconteceu com aquela senhora na segunda-feira, deixaram ali muito tempo e a senhora está na UTI, não saiu ainda. Então vamos cuidar do nosso povo. Nós precisamos melhorar esse atendimento, ver o que está realmente acontecendo. Eu estive conversando com a dona Margarida hoje, ela me falou que o caso dessa senhora que foi mordida por uma cobra, ela nem ficou sabendo. Ontem, quando eu liguei para a unidade de saúde, quando a pessoa me procurou para me falar alguma coisa, eu liguei para lá, sabendo que era a Salma que estava no plantão na hora, e ela disse que ia passar para a pessoa responsável. E a pessoa responsável não me deixou horas no telefone ali. Eu sei que depois a dona Margarida me disse hoje que ela ficou sabendo hoje, ontem, na verdade, porque eu liguei para lá e contaram. Erraram, sim, quem está lá, que a dona Margarida é secretária. Ela teria que estar sabendo. Chegou esse caso lá, o que deveria ter feito? Vamos ligar para a secretária para ver o que vamos fazer. Vamos mandar um motorista levar? O que vamos fazer? Porque era o menor que estava com a mãe ali. Ela não precisava perder tanto tempo para ser atendida. Acho que erraram novamente, e erraram feio. Então, acho que temos que olhar um pouquinho mais pela nossa saúde, que foi uma coisa de muitas promessas para melhoras. Melhoras quando? Quando aquele posto ficar pronto? Eu acho que não, né? Temos que melhorar já, desde o primeiro ano, que foi as promessas. Então, vamos olhar, vamos pedir para dar uma olhadinha. Falei com a dona Margarida hoje, ela disse que ia tomar
providências do que estava acontecendo, então vamos ver o que ela vai fazer. Outra coisa é as nossas ruas. As nossas ruas, a gente pede indicação, faz indicação, vários vereadores já fizeram, inclusive vereador do PP, do PMDB. Eu não sei o que está acontecendo. Não sei se não quero fazer, porque é o PMDB que está pedindo, ou se estão fazendo serviços particulares que dá mais votos. Só pode, porque, gente, a nossa rua está em estado de calamidade. Hoje eu tive no grupo de idosos pessoas lá do Rancho Miguel, pessoas lá do Morro do Miller, lá do Faxinal. Aqui na São Francisco, inclusive, diz que já tinham sido pedidos, eu já tinha feito uma indicação. Não dá. Está aqui uma prova de que as nossas ruas estão tão ruins. Olha o que aconteceu com o nosso ônibus escolar. Na rua da Guiomar Floriano Bezen, lá perto do Vultuoso. As nossas crianças estão em riscos. E isso é sério. Aí não adianta botar monitor dentro do ônibus se a nossa rua está desse estado. E o coitado do motorista não tem culpa. Porque se ele pega uma rua desse jeito, olha o ônibus do jeito que ficou, crianças saindo pela janela desesperadas. Então, não sei o que está acontecendo. Se pede para arrumar uma rua, não arrumam. Pede um caminhão-pipa, não arrumam. Sumiu. O secretário, antigamente, a gente ainda pedia, ainda se via alguma coisa. Esse, então, não sei o que está acontecendo. Eu, realmente, não sei mais o que fazer. O povo vem me pedir, eu digo que a gente está pedindo, está fazendo a parte e nada está sendo feito. Então, vamos deixar virar um caminhão, vamos fazer. Não sei o que fazer, o que mais fazer. Sim. Vereadora, você não foi lá ver onde o ônibus entrou? Fui. Foi? Fui. Então passava um caminhão e um carro pequeno lá. Mas, tá aqui, Nada ó. lá, eu quero te dizer. Mas eu passei lá. Quero te dizer lá que a estrada não tem nada de buraco, tem Viu? uma retinha, não. Eu passei Essa lá. é pura. Eu Essa é passei- pura, não mente. Eu passei lá. Não mente. Não mente. Porque eu tive lá, fui lá ver, me ligaram, era 6h30 da manhã. O secretário teve. Tá aqui, ó. O secretário de obra teve. Onde ele enfiou o ônibus, ele tirou tudo fora para dar passo na moto. Tá aqui, ó. Eu cheguei, eu chamei coisa que não deveria ter dito para ele. Tá aqui a prova. A gente tem que ter educação. Eu disse para ele, Flaviano, isso não se faz. Isso não vira esse ônibus aí e mata duas, três crianças. Deixou a estrada toda e jogou dentro do valo. Pera, você teve lá, é pura, tem que falar a verdade. Eu passei. Não, deixa eu falar. Falar a verdade. Aqui lá, uma reta que não tem nenhum buraco. Culpado o motorista. Isso também tem que tomar providência. Motorista desse tipo não pode estar dirigindo ônibus escolar. Tem que ser puro. Tem que ser puro. Não estou aqui para mentir. Não vim aqui mentir poeta, para o presidente, para aqui. Lá o pedaço de estrada está lá. Quem quiser vai lá, vai lá ver onde ele jogou o ônibus. Falta de responsabilidade do motorista. Quem esteve lá viu, passava um caminhão e um carro pequeno lá, ele tirou todo fora para dar uma moto. Pô, falta de responsabilidade. Eu disse para também, tem que tomar providência com esse motorista. Tá? Isso é que eu quero deixar claro. O motorista lá não foi culpado nada de estrada. Foi o motorista que foi, vai ver, incompetente. O vereador Pio, hoje, inclusive, eu tive uma reclamação daquele pedacinho ali que está todo emburacado, tá? E eu passei nesses dias lá, eu e o Abrão, e nós vimos, tá? A gente viu que realmente está precisando de melhorias, tá? Eu não estou mentindo. Está precisando, tanto é, toda a rua na Pedro Floriano Bezen ali, na Floriano Bezen. Uma outra coisa, então eu não vou ter tempo de falar mais, então eu vou ter que deixar para a próxima, que eu queria falar sobre o jornalzinho, que o prefeito falou aqui. Até vou pedir só, vou pegar então um pedacinho aí, vou deixar isso para a próxima. Sucateado.
Quando o prefeito Antônio Carlos assumiu a administração da cidade, ele pegou o maquinário sucateado. Era casa de polícia, como a gestão anterior deixou os veículos públicos quadrados e podres. Hoje tem 11 veículos e um trator novos, além de que a nossa frota mais antiga está reformada e em boas condições. Só vou fazer uma pergunta. Isso aqui é uma pura mentira. Lucide, quando você pegou a administração da Secretaria de Saúde, como é que você pegou os carros da saúde? Foi podres? Tinha alguns carros que tinham boas condições de uso e outros que estavam um pouco já ultrapassados, mas poderiam ser usados. Só que já sempre tem que tentar melhorar. E aproveitando o à parte, quando você falou que iria ter mortes no posto de saúde, Sim. na sua administração, lá quando você era secretária, ocorreram mortes lá Sim, também. com certeza. São fatalidades que podem acontecer. Não. Então, se alguém vier a morrer no posto de saúde, não quer dizer que a administração, o prefeito ou a secretária sejam culpados. Eu acho que a gente tem que tentar buscar soluções para os problemas, não só criticar por criticar. Concordo com você. Só que quem morreu lá dentro, chegou lá, já quase fatal. Foi atendido, não deixaram de ser atendidos. O que eu quis referir é que não foram atendidos, tanto essa senhora da Cobra não foi atendida, e outra coisa, foi isso que eu quis me referir. Das 17 às 18 horas, não tem médico, e pode ocorrer morte. Foi nesse sentido. Obrigada, boa noite. Dando continuidade aos trabalhos, temos mais um vereador. Edson, a palavra é sua. Boa noite, senhor presidente, Lisário, membros da mesa, assessora jurídica, senhor Carlinho, Mauri, vereadores, vereadoras. Boa noite para o presente. Também quero dar uma boa noite aos internautas que estão acompanhando a nossa sessão no momento. Também quero reforçar, já que a vereadora Vera falou do ônibus, eu até vi a foto também. Eu não concordo com o vereador Pio dizer que aquela rua está em boas condições e querer jogar a culpa para o motorista. Eu estou falando. Não, eu dou a parte depois. Agora eu estou falando. Já falei aquela vez para a vereadora Margarida, se ela quer se inscrever, se inscreva lá. Se o vereador quer falar, quer usar a palavra, se inscreva e use a tribuna para não tirar o espaço do vereador que quer falar, porque só tem 10 minutos para falar, e depois os outros vereadores dizem que já deu o horário. Então eu quero usar o meu tempo da fala no meu momento que eu estou na tribuna. Primeiro lugar, a rua lá, ela está em péssimas condições. A vala, existe uma vala por lado de cima que corre uma água e aquela vala está fechada. Correto ou não está? Confere ou não confere? Então a rua não está em boas condições. E se o veículo saiu fora, ele não podia sair mais fora, porque senão ele ia cair dentro da vala. Aí mesmo que não saía. Então aquela rua precisa de ter um reparo. Precisa ter uma melhoria. Então, nós temos que defender o que é bom. Nós temos que pedir a melhoria. Não um defender e outro dizer que está bom. Que administração é essa? Não, mas está aí defendendo, está dizendo que a rua está boa. Pois, discutiu. Afirmou até que a vereadora estava mentindo. Mas falou que estava mentindo. Falou, sim, o ônibus... A rua está, se o ônibus deslizou, é porque não estava boa. Então vamos falar corretamente. Então não vamos defender o que não é. É isso que eu estou falando. Não. A rua ela está em péssimas condições, a vala está fechada. Se quiser ir lá olhar, ela ainda está fechada. E não abrir. Amanhã depois já deixa das ruas, vão ficar fazendo aterro de casa. Isso são as prioridades hoje do município. Por causa disso está acontecendo isso aí. Antes, na outra gestão, a oposição não criticava que a prefeitura não fazia o serviço público. Por que hoje mudou o discurso? Mudou só a sigla partidária e o discurso continua ao contrário agora? Vamos defender o que é bom.
Vamos usar as horas máquina, o dinheiro público, para fazer o bem público. Não para uns e outros. É a mesma coisa que nem a vereadora Vera falou, alguns ganham remédio, outros não ganham. É politicagem, sim. É patotinha. Se tem padrinho ou não tem, se tem uma patota, então aquele não ganha. Outro joga no meu time, tu tem. Se tu não jogar no meu time, tu não tem. Isso não é governar para todos. Isso não é. E isso está acontecendo hoje. Ou vocês querem desmentir isso aí? É verdade. Isso é verdade. Tanto que um tempo atrás tu falou até, eu não sei o que está acontecendo lá naquele posto de saúde. Mas é a verdade, é a pura realidade. Então, como a vereadora Lucide falou que aconteceu fatalidade lá, aconteceu, mas a pessoa, como a vereadora Vera falou, foi atendido, porque ela já estava praticamente morrendo, então acabou falecendo no posto. Mas hoje, nem atendida mais eles são. Tu queres comparar uma administração desse tipo com uma outra? Nem se compara, né? A obrigação do poder público é atender todo mundo igual. É isso que tem que ser feito. E não está sendo feito. A pessoa vai lá, uma mordida de cobra, não é atendido. Então, o nosso posto de saúde hoje não oferece mais um veículo, uma ambulância para levar para o hospital? Ou isso não é mais serviço da administração pública? Então, nós temos que botar uma placa bem grande lá dentro, fazer aquele posto de saúde, aumentar o posto de saúde, investir o dinheiro numa placa bem grande. Por amor de Deus, povo de Antônio Carlos, vocês não vêm mais aqui, vocês se dirigem direto lá para o UPA, para o hospital. Vocês fazem essa frente ali, levam o pessoal direto para o UPA ou para o hospital. Então, bota uma placa bem grande lá. Se não é mais para atender o nosso povo. É isso. A gente tem que se desabafar mesmo aqui nessa tribuna, porque a gente pede e não é feito. Fiz uma indicação verbal, hoje eu fiz por escrito, da rua do meu sogro lá. Eu digo que é do meu sogro, porque ele é o último morador, a outra pessoa já não mora mais. Arrumaram até no Nico, Hillisheim, onde dá acesso para ideias, os famílias lá para cima. E aquele trecho lá deixarem assim, 2 anos e pouco da administração, nem sequer botaram uma patrola. Não deu tempo? Ou não tem patrola? Que eu sei, o governo federal, que é do PT, foi um projeto de 2011, feito, pedido pelo governo anterior. Veio uma escavadeira, caçamba e uma patrola do governo federal. Ou quer dizer que compraram, ou a prefeitura também comprou isso aí? Tudo que é o prefeito que comprou, na verdade não comprou nada, ganhou tudo. Até as outras 2 caçambas que estão ali, ganharam do deputado federal. E demoraram 8 meses ainda para pagar. Então quer dizer que isso é uma administração. Agora eu estive vendo ali, fizeram um pregão para fazer ali o parquinho ali, direcionado de novo para uma pessoa só. E o prefeito sabe muito bem, se faz uma compra, o limite máximo é R$8.000. Isso ali, pelo que eu vi, é 14 ou 15 mil. É urgente? É, mas isso aí já nós pedimos mais de 1 ano atrás. Até a vereadora Margarida, na época do governo do PMDB, já estava pedindo. Então agora quer dizer que tem que fazer um pregão porque é urgente? Que planejamento de governo é esse? É isso que eu digo. Então a vereadora Margarida dizia aqui, falta de gestão. Está lá. Ela está lá hoje, então quero ver se faltava gestão. Eu não mando recado, o que eu tenho para dizer, eu digo e eu afirmo. É a pura verdade, é gestão mesmo. É para pior. Mas então nós não podemos defender isso aí. Que nem me desculpa, vereador, essa ali não era a tua postura. Fiquei até de bobeira. Defender uma coisa que não é legal. Não, eu dou, mas não é a tua postura. Só quero dizer para você, quando eu defendi as ruas tão ruins, eu cobro, todo dia eu cobro. O pedaço onde caiu o ônibus, eu quero deixar bem claro, o pedaço está bom, o resto da rua está ruim. Você tem que entender o que eu falei. Lá, o pedaço do morro até na curva está bom. Tem que abrir o valo? Sim, tem que abrir o valo. Mas o culpado foi o motorista que jogou o ônibus, se é uma grota, pô. O que é que eu disse para ele? Você é motorista de caminhão. Você é motorista. Flaviano, ou carga viva se deixa no meio da estrada. Procura um passe. Não
bota o ônibus por o buraco abaixo, rapaz. O que é que tu tá fazendo? Tu tá brincando? Eu disse para ele, disse até mais umas coisas que a gente tem que ter respeito às pessoas, que o meu pai não me ensinou a ser criado. Meu pai me deu educação, o respeito às pessoas. Então, quero dizer para você, Flaviano, não se faz isso, rapaz. Na hora que tu vê um caminhão, para, dá um passo, dá uma ré, não se faz. Com uma moto, tu fazer isso aí, eu não sou contra ninguém, eu não estou defendendo a rua tem que se arrumar assim. Agora, o pedaço onde caiu o ônibus, tá bom. Quer ver quem vai lá e diz que aquilo lá tá ruim? Tá bom, o motorista foi barbeiro. Foi eu. Isso é que eu quero deixar bem claro. Bem claro. Não estou defendendo a rua, porque como você chegou na tribuna e disse que eu estou defendendo. Não, a rua, Pedro, Floriano, Pedro, tem que arrumar. Tem que abrir, tem que dar o jeito. Tem que botar material, depois botar areia, dar o jeito. Agora o pedaço, onde o motorista quer precisar bem. O motorista foi barbeiro. Tem que tomar providência que esse motorista não pode continuar dirigindo um ônibus escolar. Então, é meu filho, é teu filho, todo mundo dando ali dentro. Isso cabe ao secretário. Meu filho. Isso cabe ao prefeito. Então, tem que tomar providência. Nós somos vereadores, também tem que cobrar. Eu já cobrei do prefeito, cobrei do secretário. Ele tem experiência ainda. Experiência. Já é a quarta ou a quinta vez que ele faz cagada. Então tem que tomar providência. Obrigado, só que queria explicar isso aí. Não tem. Só que, engraçado, ele, justamente no lugar da rua, onde a rua estava boa, ele deslizou. Onde estava ruim, ele andou. Engraçado isso aí, não deu para entender. Não dá para entender. Então, pô, eu estava... Tá, voltando atrás. Que a vereadora Vera falou da mordida da cobra daquela pessoa. Eu também fui. A pessoa veio falar comigo, me informaram. Vereadores, isso não pode acontecer. Pô, era às 5 horas. A pessoa chega lá. Era um guri que não tinha carteira, ele fez que ele podia trazer a mãe até no local. Dizer que não dava nem para ligar ou levar alguém. Que nem eu falei, será que não tinha, a prefeitura não disponibilizava nenhum veículo naquela hora? Isso não pode acontecer, sinceramente. E também para concluir, para finalizar os trabalhos, também quero dizer que o nosso secretário, ele tem que olhar primeiro as nossas vias públicas, que realmente estão precisando, vocês estão vendo muitas reclamações, né, no município todo. Deu só 2 dias de chuva. Vocês imaginam se dá 2, 3 semanas de chuva, olha, ia ser um caos no nosso município. Então, depois eu te dou, senão vou perder a... Imagina, antes nós criticávamos do outro secretário. Eu digo assim, eu falo por mim. Primeira pessoa, ela vai ter que apanhar para aprender. Eu também passei por isso, eu fui secretário e eu apanhei para crer. Por exemplo, a pessoa tem que ser para depois dizer, ó, eu passei por isso, eu sei como funciona, né? Então, o Pedro, quando ele estava engateando, quando ele sabia do conhecimento das coisas, ele tinha que sair. Né? Pelo que eu vejo, pelo menos uma diferença o Pedro tinha de bom que esse não tem. Eu falo mesmo. Quando ele patrolava uma rua, pelo menos onde fosse na Guilmar, ele jogava um laço de areia. Por que isso ali não estava acontecendo? Mas agora não, era patrulhar 2, 3 vezes e não jogava mais um laço de areia. Agora é uma carada de areia para um que está construindo, porque de repente, porque ele tem a empresa da Lajota, às vezes até combina, às vezes até um aterro, em troca de vender lajota, de repente até pode ser essa negociação também, né? A laje, aliás. E de repente até dar areia em troca, né? Isso ali, vamos e vimos, né? Se isso aí tiver acontecendo realmente, concretizar, realmente isso ali olha, isso aí é fraude, hein? Isso aí é fraude, é negociação para comprar um produto dele. E realmente, a pessoa que faz certas coisas que essa pessoa fez, eu não duvido nada dele. Então, essa pessoa tem cara para tudo. Então, vamos analisar. O nosso povo cearense e a prefeitura não pega isso de graça, não.
Vocês sabem, a prefeitura paga 7.500 por mês. Então, isso é um dinheiro nosso. É um dinheiro do povo. Então, se tem para um, dá para todos. Né? É isso que eu tinha para dizer. Uma boa noite a todos. Ah, não, o vereador Pio queria fazer uma colocação antes de finalizar. Pode fazer. Eu só queria deixar claro, eu falei com o prefeito, acho que todo vereador está cobrando, eu falei com o prefeito que o serviço particular tem que ser proibido. Primeiro, as vias públicas. Eu sou vereador, não vou defender. Está ruim sim, tem que melhorar. Tem que melhorar. Só que eu não estou aqui para mentir. Lá, a Vera, se foi ver, mentiu. Coisa tem que falar a realidade. Onde estava ruim, onde caiu. Porque caiu onde estava bom. Então, falei com o prefeito, proibir os materiais ou os serviços particulares. Primeiro, as vias públicas. Eu acho que nós estamos aqui para ajudar a construir o município. Não é só fazer crítica. Tem que falar, tem que dizer a ver e ajudar. O vereador falou isso para ele. E o que ele respondeu? Não, ele já está proibido. Proibido? Particular. Vereador. Essa semana está proibido. A partir dessa semana. Pois Ô, é. Pio, Não, aí não pode. Não, só dar uma respostinha para pode. ti. Eu não fui na hora que o ônibus estava virado, tá? Eu fui depois, porque me passaram isso e eu fui lá, tá? Não fui na hora que você estava lá. Mas você não pode dizer que eu menti porque estive lá. Tá, eu quero concluir a minha fala, senão daqui a pouco o presidente vai dizer que já deu o horário e eu não posso falar. Só quero concluir também, o vereador lembra que o nosso prefeito atual mandou um projeto aqui para a Câmara para fazer serviço particulares para os nossos colonos, certo? Oficializar tudo de graça. A lei não permite isso, o vereador sabe muito bem que a lei não permite, e nós já temos uma lei municipal que permite fazer serviços particulares para os colonos. A lei já existe, só que a lei tem que ser cumprida. Ele está fazendo serviço particular, mas dentro da lei ele não está fora da lei. Ele está fazendo serviço para todo mundo e não está cobrando, e não está respeitando a lei. A lei é bem clara. Primeiro serviço público, depois pode fazer serviço particular, mas tem um valor também. Tem o valor da reto, tem o valor da escavadeira, tem o valor da patrola, tem o valor da caçamba, todo ele tem a sua tabela. E o prefeito, pelo que eu vejo, ele não tem interesse de não querer fazer serviços particulares. Ele tem interesse sim. Porque ele mandou um projeto aqui para nós, para fazer um serviço particular, inclusive até dar tubo de graça, podem olhar aquele projeto ali. Tinha tubulação, um monte de coisa. Isso a lei não permite, porque nós já temos a lei. A lei tem que ser cumprida. O projeto era de porteira para dentro, para o colono. Você, Sim. eu acho que leu, era de porteira para dentro, para o colono. Não. Eu acho que você leu. É Se máquina. existe esse projeto, você pode ler ele, que você vai entender o projeto. É para o É colono. de porteira para dentro do colono. Até estrada. E pertencia à agricultura. Não tem. O vereador, até a estrada, até 3 quilômetros de estrada. Não, pode olhar. Acesso, até 3 quilômetros de acesso de estrada, de máquina, fazer tubulação. Isso não existe. Se tem rua para fazer, isso o poder público para fazer, não precisa dessa lei. O poder público já ampara essa lei para legalizar esse trabalho para o prefeito, para o município. Então, isso ali, mais uma vez, ele botou até no jornal, que ele mandou um projeto para a Câmara e os vereadores rejeitaram. Ele mandou, não é mentira, está ali. Então, pô, aí não dá, né? Vamos ser coerentes, vamos falar a verdade. Né? É isso que eu tinha para dizer. Boa noite a todos. Boa noite. Dando continuidade aos trabalhos, nós temos, na ordem do dia, 2 requerimentos para ser votado. Nós temos o requerimento da bancada do PMDB, ele está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Temos também um requerimento do vereador Edson. O requerimento está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade entre os presentes.
Quero dar a boa-vinda ao nosso ex-vereador, que chegou um pouco atrasado, presidente dessa casa, que já esteve à frente dessa casa aqui, que acompanha toda terça-feira na sessão, viu? Obrigado, Igor. Aí, domingo é? Em nome do ex-vereador Wilson, quero convidar toda a comunidade de Antônio Carlos à festa de São José no Egito, dia 11 e 12, próximo domingo, sábado e domingo. Obrigado a todos. Não havendo nada mais a ser tratado, solicito a vereadora Lucide que faça uma pequena oração para finalizar nossos trabalhos. Senhor, nós te damos graças por este encontro, no qual compartilhamos nossas alegrias e esperanças, ilusões e desilusões, projetos e dificuldades. Nós te damos graças também por tua bondade e tua presença entre nós. Faze que cresça entre nós o espírito fraterno e o amor ao próximo. Amém. Encerra a presente sessão, marcando na forma regimental para a próxima terça-feira. Uma boa noite a todos.